Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco do conjunto dos números naturais, mas agora com uma roupagem mais embasada com a teoria dos conjuntos. E nessa videoaula o objetivo final é, com essa roupagem, provar o axioma 3 de Peano, que é o axioma da indução. Então, antes de começar a aula e falar o que está escrito aqui, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: quando a gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, nós já associamos automaticamente, por causa da nossa formação, um símbolo. Por exemplo, o 1 a gente já vê assim, o 2 já vê assim, o 3 já vê assim, etc. Mas o que é esses números? Nada mais é que uma escolha de notação. Eu poderia trocar essa notação toda por números romanos, ou por números japoneses que já apareceram, ou outros sistemas numéricos totalmente diferentes desse. Então, o que a gente vai fazer é, usando a teoria dos conjuntos, construir a nossa primeira parte dos sistemas numéricos. E usando a teoria dos conjuntos, essencialmente, vai aparecer esse símbolo. Vai achar um pouco esquisito isso inicialmente, provavelmente. Mas é usar o símbolo, criou, depois esqueceu o símbolo. Agora a gente opera esses números. Essa é a ideia. Então vamos começar só para explicar rapidamente o conceito. Como que uma coisa que me ajuda a não achar tão complicado é pensar computacionalmente também. Então vamos fazer o seguinte. Para cada número natural, nós vamos associar o que a gente chama de números de elementos. Mas só que para construir um número de elementos, temos que basear em conjuntos bases, em que a gente consegue construir via indução, de alguma forma. Em que sentido? O 0, a gente associa o conjunto vazio. O 1, professor, o 0 é número natural? Isso é discutível. Mas eu vou começar com 0, e eu particularmente trabalho com números naturais como 1, 2, 3, até n mais 1. Tá? E reticências. Mas então vamos lá, o 0 é o conjunto vazio. O 1 vai ser o conjunto unitário formado pelo 0, ou pelo conjunto vazio, que é isso aqui. O 2, que a gente vai denotar também por 1 mais ou 0 mais como sucessor, o 2 ele vai ser o conjunto com dois elementos, ou seja, eu pego 1, associo o conjunto 1. Tá? Agora eu encaro esse conjunto aqui como elemento, então vai ser esse mais esse, dois elementos. O 3, essencialmente, pega o 2 em união com 2. E vai ser vazio esse, e é a mesma coisa que o anterior, só que com entre chaves. 0, 1, 2. E assim sucessivamente. Um n mais é igual a n mais 1, que vai ser isso aqui tudo. Pegar todos os elementos anteriores ao conjunto com n mais 1 elementos. Uma forma de, vamos dizer, pensar isso é o seguinte. Pensa no, assim, pelo menos deixar um pouco mais palatável. Pensa no computador. Tá, e o computador tem, sei lá, 64 bits, tem 2 elevado a 16 números. Tá? Acho que é 64 bits. 2 elevado a 16. Aí você vai ter que ficar digitando um número por um número. Pela primeira vez que o computador está sendo feito. Aí do nada a gente resolve dobrar o número de bits. Ou conseguiu melhorar o sistema, tudo que tem direito. Então o que significa? Que eu tenho que escrever mais algarismos para chegar aqui dentro. Então pensa na primeira vez que você vai escrever esses algarismos. Você não tem como construir baseado no conjunto vazio, é só somar mais um. Somar mais um dá erro, já diretamente. Então pensa no computador que para somar mais um eu tenho que criar primeiro esse próximo elemento, eu tenho que criar esse sucessor. Como que eu crio esse sucessor baseado em uma quantidade de operações? Suponha que eu só tenho operação, o conjunto vazio, que a gente consegue construir baseado na existência de um conjunto. E depois disso, botar o colchete para virar mais elementos. Então é isso que no fundo eu vou conseguir fazer, eu vou criar sempre indutivamente. Por exemplo, se eu aumentar o número de elementos, o computador consegue sozinho criar o próximo sucessor, criar o mais um. E depois com isso, vamos dizer, automaticamente define os outros termos. Eu não estou dizendo que o computador faça isso, gente, só para ajudar que nós temos que construir indutivamente. Baseado, não existe como construímos o próximo elemento. Tá? Essa é a sutileza. Então, baseado nisso, olha como que a gente construiu, desse jeito. Essencialmente pegando o próximo elemento é criar o elemento anterior, união, o conjunto formado por esse elemento. Então, dá sempre isso aqui.
Bom, o problema principal, e aí que a gente vai precisar de um axioma, é o famoso e assim sucessivamente. O assim sucessivamente é complicado. Uma coisa é você falar, eu travo até um certo número. Beleza, isso eu sempre poderei fazer. Eu sempre poderei criar. A questão é se eu posso criar um conjunto infinito, com infinitos elementos. Na prática, assim, quando a gente pensar fisicamente, não podemos. Mas eu estou falando agora em filosofia, em logicamente. Podemos criar um infinito? A gente não consegue provar isso para criar axioma. Existe ao menos um conjunto que contém o zero e contém o sucessor de cada um dos elementos. Tá? Isso aqui é um axioma, não tem como provar baseado em nada, por exemplo, em união, interseção, porque não temos o direito, a princípio, muitas vezes, até criar esse axioma, não temos o princípio de operar infinitamente, mas isso aqui já nos deixa operar mais, nos dá liberdade. E o que a gente quer fazer é, baseado naquela construção ali, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e n, eu quero construir o número dos naturais, no ponto de vista da teoria dos conjuntos, filosoficamente mesmo, preciso. Em que sentido? Eu vou chamar de n0, porque eu estou definindo os naturais como 1, 2, 3, 4 e reticências, como 0, união, todos os naturais. Tá? Então, o n vai ser 1, 2, 3 e a união é disjunto. Tá? Então, é isso que eu quero definir. Então, como que a gente pensa em teoria dos conjuntos quando a gente vai construir isso? Assim, não temos esse poder ainda, ou melhor, agora temos, de falar que temos a união de todos esses elementos. O axioma me permite isso, falar que eu tenho todos esses. Mas existe um truque, agora na teoria dos conjuntos, isso é comum, que é o seguinte: a gente aumenta o conjunto de forma gigantesca, ou seja, considere todos os conjuntos que façam tal propriedade, e depois a gente pega em algum sentido o menor. E isso é o que a gente vai fazer quando pega o menor, interseção. Então, vamos chamar o nosso conjunto universo agora, ou nosso conjunto U, o x, x em que x é conjunto, tal que 0 está em x, e x contém o sucessor de cada um dos seus elementos. Quando a gente diz contém o sucessor de cada um dos seus elementos, primeiro, o que o axioma do infinito diz? Que esse conjunto é diferente de vazio. E a questão é que eu posso considerar todos os conjuntos que têm o sucessor de cada elemento, que é esse aqui. Um jeito só para vocês verem a construção, bem, podemos começar com 0, 1, n e assim sucessivamente. Mas eu posso criar um outro símbolo, ômega, um ômega mais 1, ômega mais n, e assim sucessivamente. Nada me impede, quando eu falo um conjunto x, ele ser isso aqui, com todos os sucessores, mais alguma coisa em que sempre terá sucessor. Nada me impede de aumentar o meu conjunto. Tá? Isso aqui tá permitido, ele está dentro desse conjunto x. Ele contém todos os seus sucessores, ou contém o 0 e todo mundo aqui, e botei um outro elemento, que eu não vou chamar de 0, eu vou chamar de w, e vou criar os sucessores. Nada me impede de fazer essas cadeias. O que eu vou fazer agora é pegar a interseção de todos eles. Pegar a interseção, ou seja, não importa quantas cadeias eu faço aqui, eu sempre vou ter essa quantidade de elementos. É isso que eu vou querer fazer. Então a interseção de todo mundo é o que a gente vai chamar do n0. Lembra, o n0 é o que eu quero definir, eu não defini. Eu vou chegar ali. Então o n0 ele é construído abstratamente como a interseção de todos os elementos de U. Então, em particular, esse conjunto aqui é não vazio. Por quê? Porque o 0 está e o x contém um sucessor, ou seja, o 1 está, o 2 está, o n está. Então, eu estou pegando exatamente isso. Por que eu estou vendo desse jeito? Para provar que isso é uma matriz de piano. Que olha só que interessante. Teorema. Seja x é um conjunto com as seguintes propriedades. Primeiro, o x está dentro de n0. Segundo, o 0 pertence a x. E o terceiro é que se o n está em x, então o n mais ou o n mais 1 está em x. São essas três propriedades que eu estou exigindo. Então, o que eu quero provar é que o x é igual a n0.
A demonstração é o seguinte. Por hipótese, esse x está dentro do conjunto U. Toda vez que o elemento está, o sucessor está. Então esse x está dentro de U. Só que, por outro lado, quem é o n0? O n0 é o conjunto, é a interseção de todos os elementos que estão em U. Se a interseção de todos os conjuntos que estão em U, em particular, o x está aqui dentro. Se o x está aqui dentro, eu estou pegando o x e intersectando mais algumas coisas. Se eu estou intersectando x algumas coisas, é porque o x está aqui. Ou melhor, essa interseção aqui está dentro de x. Se a interseção disso está dentro de x, ou seja, um n0 está dentro de x. Mas, por hipótese, o x está dentro de n0. Logo, x é igual a n0. Então, por que eu estou falando disso? Bom, daqui, com essa propriedade aqui, nós finalmente concluímos que o n0 é igual... Se eu concluir que o x... Desculpa aqui. Se eu chamar o x igual a 0, 1, n reticências, isso aqui eu posso agora criar. Primeiro, o 0 está em x. Segundo, se o n está em x, então está aqui dentro. Então eu sei que o n0 está aqui dentro. Por outro lado, eu sei que o 0, 1 até n, para qualquer n fixado, ele tem que estar contido em n0. Por quê? Porque um é sucessor do outro, então tem que estar nos elementos de U, que ele contém todos os seus sucessores, então contém até aqui. Então, como isso aqui está para n0 para todo n, só tem uma explicação. Isso aqui é o meu n0. Isso aqui dá para escrever bem, tudo que tem direito. Mas daqui, o axioma 3 de Peano, ou seja, o argumento, o axioma do infinito prova o axioma 3 de Peano. E note que o axioma 1 e o axioma 2, que são das funções dos sucessores, ele está quase que naturalmente, mas isso vai ter que exigir uns cuidados, que depois eu vou falar na próxima videoaula. Mas baseado nisso aqui, baseado no axioma do infinito e aquela construção, nós conseguimos provar o axioma 3 de Peano. E é isso que eu queria falar um pouco nessa videoaula.